Salve, salve, Legião X! Estamos mais uma vez aqui no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Knup e hoje nós vamos falar sobre a Vaza Jato. Então, galera, como vocês devem estar acompanhando aí nas notícias, né, um site, né, que agora existe aqui no Brasil, chamado The Intercept Brasil, que é chefiado pelo Glenn Greenwald, tem vazado aí, né, algumas mensagens provindas da galera lá da Força Tarefa da Lava Jato, basicamente procuradores, né, e também do juiz, ou melhor, o atual ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro. Bem, galera, só pra gente começar a falar sobre esse fenômeno atual, né, a primeira coisa que a gente tem que notar é quem são os indivíduos envolvidos, né? Quem é Glenn Greenwald? Bom, o Glenn é um jornalista, né, norte-americano que ficou muito famoso mundialmente, né, galera, quando ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio que você pode ganhar no jornalismo, por conta da matéria que ele fez com o Edward Snowden, que, na verdade, é bastante parecida com o lance que está acontecendo agora na Lava Jato, porque você tem aí, né, elementos de vazamentos, né, em relação a operações envolvendo forças policiais. No caso do Edward Snowden, com a CIA. Inclusive, na época, né, Dilma Rousseff era presidenta da República e ela estava sendo espionada pelo governo norte-americano, reclamou na ONU, etc. e tal. Isso veio à tona com o caso do Edward Snowden. E aí, o Glenn é esse jornalista, né? Então, assim, ele é um jornalista da elite jornalística do mundo. Ele está no Brasil porque ele é marido, né, de um brasileiro, né, que é o David Miranda, que é deputado federal. Bem, aqui pelo Rio de Janeiro, diga-se de passagem. Bem, e quem é o Sérgio Moro, né? E o que é a Lava Jato? Bom, isso não precisa de muita introdução, né, galera? A Lava Jato é uma operação, né, que vem aí, né, desvendando uma rede de corrupção que existia na Petrobras, né? E prendeu já bastante gente, né? E o principal desses prisioneiros, né, na prisão, com certeza que é a mais controversa, do ex-presidente Lula, né? Que ainda está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E o que está acontecendo, né? O que se deu ali, né? Houve um vazamento de informações, de mensagens trocadas entre procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça. A gente não vai ficar aqui falando muito sobre o conteúdo dessas mensagens. O que é importante até agora, né, da gente notar, são os debates que vêm acontecendo em relação a tudo isso aí. Bem, a primeira coisa é, o conteúdo das mensagens é confiável? Bem, até agora o Intercept não publicou os originais, digamos assim, né, daquele conteúdo, de modo que a gente não tem como saber. Agora, se não for original, se aquilo ali não for verdadeiro, significará que essa galera está simplesmente mentindo, inventou uma história para desqualificar, para desmoralizar a Operação Lava Jato e o ex-juiz, hoje ministro Sérgio Moro. O que é uma possibilidade muito, assim, remota, né, gente? Nós estamos falando sobre jornalistas mundialmente famosos, no caso do Glenn Greenwald. E agora, né, tendo fechado, inclusive, parcerias com a Folha de São Paulo e com o Reinaldo Azevedo. Você pode gostar ou não desses veículos e do próprio Reinaldo Azevedo, mas não são pessoas que provavelmente, assim, simplesmente inventariam alguma história. É importante a gente frisar, né, gente, que jornalismo se baseia em fonte. Pode ser que a fonte esteja até errada, né? De vez em quando isso acontece. Pode ser que jornalistas distorçam informações. Isso também acontece com alguma frequência. Inventar uma história assim do nada me parece uma coisa mais difícil de acontecer. De qualquer maneira, isso é sim uma possibilidade até que os originais sejam publicados, coisa que ainda de fato não aconteceu. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, esse material é legal? Bem, o que acontece aqui é o seguinte, esse material, ele provavelmente foi obtido de maneira ilegal. Muita gente tem falado de hackers, né, da atuação aí de pessoas, né, que invadiram os celulares dessa galera. Agora, o Glenn vem sendo bastante incisivo falando, nós nunca dissemos nada sobre hackers, então é possível que alguém da Força Tarefa da Lava Jato tenha mandado esse material todo pro Intercept. Que também, assim, seria difícil, porque tem, por exemplo, mensagens que foram trocadas entre o Moro e o Dallagnol.
Então, a menos que tenha sido do Moro ou da Dallagnol, ou então se algum desses dois, né, fez print da conversa e mandou, que a gente já viu que isso acontece de vez em quando, né? E o jornal e o Intercept vai mostrando quando isso acontece, né? Então, assim, isso é uma coisa. É provável que essas informações tenham sido, sim, obtidas ilegalmente, seja através de um hacker, seja através de alguém que esteja vazando essas informações. Porque, teoricamente, você não poderia, de repente, né? Tem que analisar a questão legal direitinho. Mas mesmo que seja principalmente se for a ação de um hacker, terá sido obtido ilegalmente. A questão é o seguinte, gente. A imprensa, né, a cobertura jornalística, a mídia, ela tem o direito de fazer essa publicação. Isso está garantido constitucionalmente. Tanto é que o Glenn fez a mesma coisa nos Estados Unidos. Né? Então, nos Estados Unidos, você também tem essa prerrogativa de liberdade de imprensa. Então, mesmo que algo seja obtido, né, mesmo que alguma informação seja obtida ilegalmente, o jornalista não pode ir lá e obter aquilo ilegalmente. Nesse caso, ele estará cometendo um crime. Mas se ele receber essa informação, ele pode, inclusive, deve torná-la pública. Então, não há crime da galera do Intercept ou de quem quer que seja que esteja compartilhando essas notícias. Né? Há crime se houve, de fato, um ataque, né, uma invasão aos celulares de alguém, e aí o responsável, inclusive se alguém do Intercept tiver feito isso, né, ele será responsável e ele deve ser responsabilizado criminalmente. Então, aqui a gente já consegue perceber algumas coisas, muita gente tem falado, né, inclusive, sobre o caso do vazamento, né, dos áudios envolvendo o ex-presidente Lula, principalmente na época lá da sua condução coercitiva, que foi autorizada pelo Sérgio Moro, né? E aí é uma coisa importante, né, galera? Porque, de fato, na época houve um grande debate, porque o próprio Moro já tinha cancelado os grampos no Instituto Lula, se não me engano, na casa do ex-presidente Lula também, e acabou horas depois, né, uma conversa que aconteceu horas depois, sendo grampeada e depois, né, vazada. Então, de fato, o grampo ali, né, tanto é que o Sérgio Moro teve que pedir desculpas na época, inclusive por ter vazado uma conversa envolvendo a então presidenta da República, quando ele precisaria de autorização do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, na época, houve um embate aí, né, entre ele e o ex-ministro Teori Zavascki, que morreu num acidente de avião um tempo depois. Bem, então, essa aqui já são algumas questões. Né? E o que tem pegado mais, né, galera, em relação a isso, em relação ao conteúdo dessas mensagens, né, o que tem mais chamado a atenção da gente, sem dúvida nenhuma, o processo, né, que acabou levando à prisão do ex-presidente Lula. Bem, algumas pessoas têm falado, né, então tá claro que houve uma conspiração, ou outras pessoas estão falando, mas isso não prova nada, e o Moro... Bom, vamos tentar nos ater aos fatos, né, galera? O Código de Processo Penal diz que um juiz será visto como suspeito se ele der privilégios à acusação ou à defesa. E aí é importante a gente ter basicamente isso aqui na nossa mente, né? Quando alguém está sendo processado, seja eu, seja você, seja o Lula, seja o Eduardo Cunha, seja o Jair Bolsonaro, quem processa... Assim, uma coisa, tipo, sei lá, se você fala alguma coisa sobre mim e aí eu vou lá e te processo. Aí eu tenho os meus advogados, né? Você terá os seus e aí vai ter lá o juiz e tal. Mas quando alguém é processado, por exemplo, por corrupção ou enfim, sei lá, latrocínio, assassinato, alguma coisa assim, nesses casos quem processa é o Estado. E a figura que faz isso é a figura do Ministério Público. Então, você já deve estar familiarizado com a figura do senhor Deltan Dallagnol, que é um procurador do Ministério Público. Então, ele é um dos chefes da Força-Tarefa da Lava Jato. Né? Então, essa figura é o Ministério Público. O Ministério Público tem a função de investigar e de fazer a prossecução penal, ou seja, de fazer a acusação. De outro lado, né, a pessoa que é o réu, né, ela tem direito à defesa. Qualquer pessoa tem direito à defesa. Isso é base do Estado liberal, né, do Estado democrático. Todas as pessoas têm direito à defesa. Inclusive, o processo penal é um processo para proteger o réu e não para, penalizá-lo. Né? O processo existe para protegê-lo. Vamos lembrar dos tempos absolutistas, em que você não tinha um processo penal. A pessoa simplesmente era presa, torturada, morta, o que quer que seja.
Cria-se a figura do processo penal para preservar a vida e a liberdade do réu. Pois bem, então você tem, de um lado, a acusação dizendo que a pessoa cometeu um crime. E a acusação, gente, ela vai falar um monte, o que for que tiver que falar, ela vai falar. E a defesa também, de outro lado, vai falar o que tiver que falar para poder tentar, né, livrar o réu, né? E o juiz, ele deve se manter como uma figura independente dessas duas partes. Por quê? Para pesar os argumentos dos dois, é quase como uma negociação, né? Digamos que eu estou querendo vender o meu carro e eu estou querendo que você compre. Pô, eu vou tentar dar um maior preço possível e você vai tentar dar o menor preço possível, né? Até que aí eu vou caindo, você vai subindo, então a gente vai chegar no meio termo. Mal comparando é basicamente isso. A acusação vai pesar a mão e a defesa vai dizer que a acusação... E claro, isso depende de estratégia, eu estou aqui falando de uma maneira geral. Portanto, o juiz deve ser a figura que pesa esses dois lados para tentar chegar a uma, digamos assim, uma razão comum, né? Baseado nas provas. Por isso ele não pode pender nem para um lado nem para o outro. E o que a defesa do ex-presidente Lula vem dizendo é que o juiz Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, teria cooperado com a acusação. E quando você vai ler as mensagens, mais uma vez, se aquelas mensagens forem verídicas, quando você vai ler as mensagens, o Moro orienta, né, fala sobre testemunha que o Deltan poderia chamar para falar sobre o processo, orienta o Ministério Público, né, a soltar nota falando sobre a manifestação da defesa, né, chama aquilo que a defesa falou, né, em relação ao processo, né, do Lula, ele chama de showzinho. Então, de fato, são condutas que seriam incondizentes com um juiz, né, que deveria se manter imparcial entre acusação e defesa. Se comprovado, né, que ele cooperou com a acusação, de fato, você pode ter ali um problema, porque, de acordo com o Código de Processo Penal, isso não é o Knupp falando, é o Código de Processo Penal, o juiz será declarado suspeito se ele cooperar com um dos dois lados. Teria sido a mesma coisa se ele tivesse cooperado com a defesa, se ele tivesse orientado a defesa a alegar uma coisa ou outra, né? Ele estaria aí, enfim, não exercendo a sua função de balança entre os dois pontos. Por outro lado, né, está comprovado, né, admitindo-se aquele teor ali das mensagens e o conteúdo que nós temos hoje, dia 2 de julho de 2019, está comprovado ali que houve um conluio para prender o Lula e que o Lula, na verdade, é inocente? Não, isto não está ali. O que está ali é uma certa cooperação entre juiz e força-tarefa. Há ali também, né, o Deltan falando que há muitas provas indiretas no processo, mas não há, naquela troca de mensagens, uma prova ou alguém dizendo assim, algo como, todo mundo sabe que o Lula é inocente, mas a gente está aqui falando isso. Isso não significa dizer que o Lula é culpado ou que ele é inocente ou nada. Simplesmente, até agora, não está ali nas mensagens, né? Não há formalmente, né, alguém dizendo, algum dos membros ali, né, da Força-Tarefa ou o próprio juiz, então o juiz Sérgio Moro, dizendo que o Lula seria inocente. Então, galera, esse é o cenário, né? Ainda provavelmente terá muita coisa para vir ainda, né? Os jornalistas do Intercept estão dizendo, né, que ainda tem áudios, que há vídeos, enfim, que na verdade são 1.500 páginas que eles receberam de material, né? Isso em Word. Então, assim, enfim, é um caminhão de informações ainda que a gente provavelmente vai ter pela frente. Mas é isso, galera. A gente tentou fazer aqui um vídeo mais expositivo para vocês entenderem aí mais ou menos o que está acontecendo. E vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? É isso aí, galera. Fica conosco aí, assina o canal, dá like e é isso. Valeu, um abraço, até a próxima.